E aí, professor, tudo bem? Eu estou aqui para poder te ensinar agora como você pode utilizar o parkour como uma das ferramentas a mais na sua aula. Então essa vai ser uma nova série de vídeos, onde eu vou ensinar elementos do parkour, só que de uma forma que você pode adaptar para colocar dentro de suas aulas. Seja você montando uma aula de parkour mesmo, ou você montando outros tipos de aula que você pode usar elementos do parkour para poder agregar ainda mais. Esse vai ser o primeiro episódio e hoje eu vou ensinar como que você pode ensinar o rolamento. O rolamento é um dos movimentos bem complexos e que envolve várias partes do corpo. E eu vou trabalhar principalmente aqui ensinando como utilizar uma metodologia que a gente trabalha no parkour, que é o que eu chamo de Smart Spine, que é basicamente como a gente cria uma coluna inteligente, uma coluna responsiva e que tanto se adapta ao movimento que você vai fazer do rolamento no chão ou que se adapta a isso no seu movimento do dia a dia. Então, antes de começar aqui, eu quero só apresentar um pouquinho quem que sou eu, né? Por que eu estou ensinando essa série aqui. Meu nome é Danilo Bristolini, eu sou formado em Educação Física. Estou dentro do mundo do parkour há mais de 13 anos, né? Esse ano completa 13 anos que eu estou dentro do parkour, mas que eu já trabalho com parkour desde 2016, quando eu me formei na universidade. E eu já trabalhei no parkour, tanto no Brasil, Londres, recentemente trabalhei em Dubai também. Então eu tenho uma bagagem dentro do parkour e que eu vou estar passando aqui para você como você pode adaptar dentro da sua modalidade ou dentro do próprio parkour, caso você queira trabalhar com essa modalidade. Vamos começar aqui. Hoje eu vou ensinar o rolamento. E o rolamento, existem vários tipos de rolamento e eu vou focar aqui no que a gente chama de rolamento do parkour. O rolamento do parkour é basicamente esse movimento aqui. É o que a gente chama de shoulder roll também, que é um rolamento sobre o ombro. Ele se difere de outros rolamentos. Às vezes, olhando rápido assim, não dá para perceber tanta diferença de um rolamento para o outro. Mas eu quero já pegar alguma noção que você tem que ter, que o rolamento do parkour, ele é diferente de rolamentos como da ginástica e do judô. Principalmente os rolamentos das artes marciais, rolamentos utilizados na ginástica, eles têm um foco para a modalidade. O rolamento da ginástica, ele pode ser até útil na hora de fazer uma progressão para ensinar um mortal, alguns outros elementos assim. Só que ele foi feito para ser num local macio. Assim como o rolamento do judô ou de algumas artes marciais, eles foram feitos para ser utilizados no meio de uma luta. Geralmente para você se esquivar de algum movimento, ou também para na hora que você está tomando alguma queda que algum adversário está te jogando, para você absorver aquela queda ou realmente dissipar aquele impacto. Sendo que no parkour, eles foram feitos esses movimentos para poder realizar no chão. É sempre bom lembrar que os movimentos do parkour são baseados em movimentos naturais. Então, como é que as pessoas criaram esse rolamento? Na verdade, as pessoas não criaram meio que o rolamento. Ele surgiu com uma necessidade do impacto que eles estavam fazendo. Então, quando você salta de um local muito alto, naturalmente as pessoas começaram a adaptar que o movimento de rolamento é o mais eficiente para absorver aquele tipo de impacto. Então, isso foi meio que evoluindo até chegar numa técnica que é mais refinada, que no início era apenas aquilo que funcionava melhor do que você simplesmente tentar pegar todo aquele impacto e absorver só com as pernas. E depois chegou num movimento um pouquinho mais refinado, que também pode ser utilizado para passar obstáculos. Tem várias outras funções que a gente tem dentro do rolamento. Eu vou só para poder mostrar a diferença aqui. O rolamento da ginástica, ele é horrível para fazer no chão. Mas basicamente é o que as pessoas chamam da cambalhota, né? Um rolamento para frente, onde eu vou usar essa parte superior das costas. Então, geralmente no rolamento da ginástica, a pessoa apoia essa parte superior e rola para frente. O que, só de observar, já vê que não é nem um pouco agradável para poder fazer no chão. O rolamento, por exemplo, do judô, geralmente ele termina numa posição que, se a gente fizer isso muitas vezes no chão, vai se machucar. Dentro do tatame não tem problema. Por exemplo, geralmente a pessoa rola, parecido com o rolamento do parkour mesmo, só que a mão, geralmente, ela passa mais por dentro e você termina mais deitado no chão. Então, joga a mão mais por dentro e termina como se fosse deitado. Obviamente, esse não foi um rolamento do judô propriamente dito, principalmente porque eu não treino judô. Eu já fiz algumas aulas, mas não é o que eu me especializei. E o rolamento do parkour, ele é feito para que assim que você termine o movimento, você está pronto para iniciar uma corrida. Então, sempre que você fizer um rolamento do parkour, já tem que estar pronto para poder levantar e começar uma nova corrida. E ele também é muito útil para o dia a dia. Às vezes a pessoa está distraído, tropeça, e aí ele já entra no rolamento. É meio que natural quando você transforma isso, tipo assim, num padrão seu de recepção de queda. E por que ensinar isso aqui para os alunos? Primeiro que é uma coisa divertida. Eu sempre que posto alguma coisa falando sobre rolamento,
o pessoal sempre curte bastante. É um movimento complexo. Ele vai ensinar você a dominar o seu corpo, porque o rolamento ele envolve o corpo inteiro em um único movimento. Então você tem que controlar desde o movimento da sua cabeça, o posicionamento do seu ombro, o posicionamento da sua coluna, o quadril, joelho. Então é uma coordenação que a gente trabalha com o corpo inteiro. E se você fizer bem feito, ou seja, quando a pessoa faz ele bem feito, não dói nada. Quando a pessoa faz errado, ele vai pegar alguma quina com osso, vai pegar sempre os pontos que vai machucar. Então, a ideia é tentar ensinar isso para ficar uma forma mais suave, uma movimentação que a pessoa pode utilizar em qualquer tipo de ambiente. Até pegar um exemplo aqui de um aluno que ele era professor de matemática e fazia aulas de parkour. E assim, ele nunca foi uma pessoa que gostou muito de esportes. Ele até praticava algumas coisas, mas assim, não tinha o hábito de treinar, sair de casa para fazer corrida. Algumas coisas que praticou quando era criança, ou então no grupo que ele participava lá de encontros religiosos. Porém, não tinha aquele hábito de treinar direto. Só que quando você começa a criar esse padrão natural para a pessoa de receber uma queda através de um rolamento, isso vai entrando na cabeça até virar uma coisa praticamente natural. E essa que é a ideia aqui. Ele teve um dia que ele estava fazendo uma sequência de saltos e, sem querer, ele errou, porque é aquela questão, né? Ninguém espera o erro ali. E na hora que ele caiu e foi em direção do chão, ele fez um rolamento, mas numa naturalidade que ele mesmo se espantou. E isso é muito legal, porque quando você... Se fosse normalmente, a pessoa ia tentar frear esse salto com a mão, ia tentar frear isso com as pernas, ia tentar arrumar alguma outra estratégia para poder lidar com aquilo, que provavelmente ia se machucar. E na hora ele simplesmente entrou no rolamento, levantou, sem machucado, de boa, e é para isso que serve o rolamento. Além de você utilizar ele com essa função de prevenir ou, vamos falar assim, ajudar a pessoa a se recuperar melhor de uma queda, ele também ajuda nessa questão da pessoa se engajar mais no treinamento, porque é um exercício mais divertido que você simplesmente, vou ficar fazendo abdominal. Você tem meio que um objetivo além do exercício em si. O exercício agora, igual eu vou ensinar aqui hoje, que é poder trabalhar o que a gente chama de Smart Spine, que é criar essa coluna inteligente, ele começa a ter um objetivo por trás. Então você vai fazer o exercício para atingir um objetivo específico. Por exemplo, a pessoa fazer um rolamento. Outra vantagem de você utilizar o rolamento é que esse movimento pode ser feito em qualquer lugar. Eu estou aqui no ambiente, esse chão está bem sujo, eu queria mostrar realmente pode ser feito em qualquer ambiente. E estou fazendo até no espaço outdoor, não tem ninguém por aqui, eu estou com máscara, mas é só para mostrar que você pode utilizar isso em qualquer ambiente. Então não precisa ter tipo assim, uma coisa específica para fazer. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, o que você não deve fazer na hora de ensinar um rolamento e que muitas pessoas erram e por isso os alunos aprendem errado. É começar a ensinar o rolamento numa superfície macia. Quando você ensina numa superfície macia, o que você está instintivamente ensinando ali é que ele pode fazer erros que não vai ter tanto problema. Eu sei que às vezes a pessoa pensa, mas ele vai ter mais coragem de fazer na hora que está numa superfície macia. Vamos falar assim, você está solucionando um problema, criando um outro. E aí isso não é legal. Você tem que ensinar a pessoa a perder esse medo de virar de ponta cabeça, de passar por uma posição invertida, que tem muita pessoa que tem esse trauma de criança e acaba não fazendo. Mas você tem que fazer isso de uma forma que não vai ser lesiva para a pessoa. Tipo, ele vai criar um padrão quando você está fazendo macio que é errado. Porque você não sente quais são os pontos que estão sob carga, você não sente se você está errando ou não, você não sente se você está tensionando demais o pescoço. São erros que às vezes passa despercebido e a pessoa vai estar achando que está fazendo perfeitinho o movimento. Então começar numa superfície macia não é muito legal. Já no chão, a pessoa vai sentir. Se você errar, não tem como não sentir tipo assim, que está errado. Porque você vai sentir ali realmente pegando o ossinho, pressionando. E o aluno ele vai ter que ajustar o movimento. E é melhor você transformar o chão num local que vai ser, vamos falar assim, confortável, do que você ensinar a pessoa a ficar confortável num local macio, para depois ele achar que faz aquilo e quando for fazer no chão ele vai se machucar por ter uma técnica ruim. Então, ensinar diretamente no chão é uma das formas ideais e que até te ajuda a poder ter o local, vamos falar assim, qualquer ambiente vai virar seu ambiente de treino. Então, vou explicar um pouquinho sobre essa metodologia do Smart Spine e aí eu vou começar a mostrar alguns exercícios aqui que pode ser utilizado.
ficar aqui em outra posição, que aí fica melhor poder explicar ele. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Vamos lá, o Smart Spine é basicamente você criar uma coluna inteligente, responsiva. Essa foi uma ideia que eu aprendi com Frederico Gatto, que é um atleta de parkour da Itália, um professor de parkour. Na verdade, ele infelizmente ele teve um câncer e já não está mais entre nós, mas foi um cara tipo assim excepcional e ele tinha um conceito de treino, um conceito tipo assim para a vida muito bacana. E um dos elementos que ele tratava, justamente dentro do parkour, na hora de ensinar o rolamento, era o que ele chamava de Smart Spine, que é basicamente você criar uma coluna inteligente. O que é isso? Quando você chega, você tem que saber como você posiciona o seu corpo, em qualquer movimento basicamente. E sua coluna é que responde isso, que é o que vai fazer a resposta primeira do equilíbrio. E quando você tem uma coluna responsiva, que significa que é uma coluna móvel, que é uma coluna que se ajusta para fazer força nos ângulos que ela pode fazer força de forma adequada, e que você consegue fazer rolamentos, essas coisas, tipo assim, naturalmente, é uma coluna mais inteligente, então. Então, essa Smart Spine, coluna inteligente, é basicamente você criar uma coluna que ela tem mais mobilidade, consegue responder aos impactos no ângulo correto que você quer trabalhar, e também vai conseguir realizar movimentos que ela deveria ser capaz de fazer. Tanto a flexão, extensão, as rotações, tudo que a coluna deveria ser capaz de fazer e que às vezes a gente vai limitando, porque geralmente as pessoas ensinam, tanto na academia, em outros locais, que a coluna tem que ficar reta, paradinha e não pode sair dessa posição. E isso cria um grande problema. Não é que a coluna não tenha que ficar de uma forma correta, que assim, é importante que ela consiga ficar correta, mas também é importante que ela consiga se mover. E nenhuma lesão no mundo ocorre no ponto onde está mais forte. Ela ocorre onde vai estar o ponto mais fraco. É um exemplo, por exemplo, de um calo na mão. Quando você abre um calo, por exemplo, tem um que eu abri pouco tempo, já se recuperou. A pele que fica rígida em volta, ela é firme. Mas a pele que fica no meio do calo, ela é rígida, ela é firme. Mas a pele que está em volta, ela é fraca. Então, onde que rebenta? É na pele que está em volta, porque a pele que está firme agarrou, por exemplo, na hora que você está fazendo algum giro, algum outro tipo de movimento na barra, ou alguma movimentação que prendeu ela ali. E a mesma coisa acontece com nossos músculos, tendões, ossos. Ele não se rompe nos pontos que ele está mais forte. Ele se rompe nas extremidades e nos pontos que estão mais fracos. É assim que as coisas funcionam. E a coluna, se você treina ela sempre para ficar na mesma posição, sempre tipo travadinha aqui assim, você criou um padrão extremamente forte, um padrão muito bom e que ela fica naquela posição muito bem. Mas e se eu viro um pouquinho? É ali que mora o problema, porque eu não fortaleci aquele ângulo, eu não fortaleci naquela posição. A pessoa não está pronta para poder sair da posição, vamos falar assim, padrão. E é aí que mora o perigo, porque quando você não está pronto para sair daquele padrão, é onde você vai se machucar. E a pessoa vai levantar um neto, por exemplo, em casa, a pessoa mais velha, ele vai ter que sair do padrão. A pessoa vai pegar um peso, nem todos os pesos vão estar na posição que ele vai ter que levantar todo com o corpo quadradinho, certinho, não está. A coluna e o corpo vai ter que se ajustar muito ao ambiente, aquilo que ele vai fazer. Às vezes ele vai tentar pegar alguma coisa atrás do sofá. Tudo isso tira um pouquinho do padrão. E o nosso corpo naturalmente evoluiu para conseguir fazer isso. Só que quando você cria alguns padrões mais fortes e outros mais fracos, o nosso corpo, a gente acredita que esse padrão mais forte é replicável para todos os lados, para tipo assim, todo movimento que eu vou fazer. Só que não é porque esse padrão forte está só naquele ângulo. É pensar, por exemplo, no levantador de peso olímpico. Ele é muito forte em apenas um plano de movimento. Se você colocar ele para poder exercer essa força que ele tem, colocando algum tipo de rotação, por exemplo, jogando bola, algum outro tipo de movimento, ele corre um risco muito grande de lesão, não porque ele é fraco, porque ele é forte demais em um ponto e fraco demais em outro ponto, porque não é errado, é que ele simplesmente não treinou para isso, ele está treinado para outra coisa. E a gente tem que pensar isso na hora de treinar a pessoa, na hora de passar um exercício, que a pessoa, ele tem que ter a vida dele, ter um exercício funcional, mas que assim, é divertido para ele e que ele consiga sair do padrão, ele consiga criar novos movimentos, movimentar naturalmente, o nosso corpo evoluiu para fazer isso. E aí, essa noção de criar o Smart Spine vai servir muito em cima disso. Então, eu vou dividir aqui agora em duas partes. A primeira eu vou mostrar alguns exercícios, que são exercícios basicamente para poder você fortalecer, que são mais exercícios de core e mobilidade, que é justamente para você criar essa noção e a pessoa sentir como movimenta melhor a coluna.
E a segunda parte é um educativo realmente de como você ensina o rolamento. Então, vamos começar aqui essa primeira parte. Esse aqui vai envolver alguns tipos de prancha, alguns tipos de ponte. A diferença é que eu não vou ficar sempre no mesmo padrão. A ideia é justamente desafiar a movimentação. Então, vou começar com alguns padrões aqui que geralmente eu utilizo. Um dos primeiros que pode ser feito, já estou até aqui, vai ficar mais fácil para demonstrar, é uma pontezinha. Então, basicamente, eu vou fazer uma elevação do meu quadril e aí eu vou tentando abaixar, tentando trazer vértebra por vértebra no chão. Então, basicamente, eu estou aqui, calcanhar no chão, ponho aí atrás, ombro, cabeça, subo o quadril e aí eu vou descendo vértebra por vértebra, como se eu quisesse murchar meu abdômen, murchar a barriga, juntando, vamos falar assim, colocando o umbigo lá nas costas, e aí eu vou descendo vértebra por vértebra, e isso vai ensinando como que eu vou descendo, vamos falar assim, o controle da minha coluna. Então, esse é um dos movimentos. Subiu, vem descendo, vértebra por vértebra, forçando até chegar embaixo, sobe e vai repetindo. Esse já é um dos movimentos que pode ser utilizado e que vai ensinando, vamos falar assim, um controle pequeno já em cima da coluna. Desse mesmo movimento aqui de ponte, eu posso já utilizar alguns outros, que é, por exemplo, tentar fazer um pequeno alcance lateral. Então, eu posso subir, alcance para um lado e volta, tentando fazer exatamente o mesmo controle. Sobe, vai para o outro lado, desce, fazendo um controle aos poucos. Então, basicamente, ó, subi o quadril, vou para um lado, volta devagar, sobe, vai para o outro lado, volta devagar. Eu estou simplesmente desafiando sair, vamos falar assim, do meio. Ele fez já na parte do centro, agora eu estou desafiando ir para um lado e para o outro. Na mesma noção disso, tem também um que é o que a gente chama do cat stretch, que é como se fosse um gato se alongando. Então, você vai ficar 4 apoios. Eu vou apoiar até as costas ficar bem reta. Eu vou envolver o pescoço também, porque a coluna não é só a parte central aqui. Começa desde a cervical e vai até o final da lombar lá no quadril. Então, ó, apoiei, eu vou tentar estufar o peito, olhar para frente e tentar empinar o bumbum também, fazer a rotação, a introversão do quadril e faço o contrário, solto o ar, vou lá em cima, faço uma retroversão do quadril e empurro junto com as escápulas também e o queixo no peito e refaço o movimento. Esses são exercícios simples que podem ser feitos. Basicamente a gente consegue ajustar eles em qualquer ambiente e que ele já vai trabalhar essa mobilização da coluna. Não tem muita carga, nenhum dos dois. Um vai estar ativando um pouquinho mais o glúteo, o outro que vai ter uma ativação um pouquinho maior na escápula, principalmente para poder fazer essa movimentação de retração. Então, basicamente, a gente já começa a ensinar o corpo como que a gente trabalha, vamos falar assim, a coluna. E ao mesmo tempo o aluno vai entendendo isso, a gente vai tentando tirar um pouquinho do padrão aos poucos, para poder, por exemplo, colocar movimentos um pouco laterais. Existem várias variações que você pode tirar disso aqui, que a ideia principal é deixar uma coluna mais móvel. É você já começar a colocar um padrão novo no corpo da pessoa. Esses são 2 exercícios simples, existem vários outros que você pode ir adaptando e criando para poder colocar na movimentação, mas esses aqui já funcionam muito bem. Um outro movimento, aí esses aqui já vão ficar um pouquinho mais próximos do rolamento em si, e que são para você começar a entender como é que seu corpo responde a uma carga, como que você consegue entender a movimentação da sua coluna um pouquinho melhor. Esses aqui, vou começar com a parte com as costas no chão e depois eu vou fazer o contrário, que é poder mostrar 2 variações e que vai exigir muito o controle da sua coluna e você entender que quando você movimenta a coluna, você não movimenta apenas a coluna, você vai ter que movimentar todos os seus membros para poder se ajustar a esse movimento. Então, esse primeiro aqui é basicamente como se eu fosse fazer a vela, que é muito utilizado na ginástica e algumas posições de yoga também. Então, eu vou começar simplesmente deitar e subir meu quadril. Então, subir meu quadril e eu posso colocar minha mão aqui no chão para estabilizar. Subir o quadril, volta, posso fazer de novo,
volta. E aí eu posso tentar ficar parado lá em cima. Lembrando que nesse movimento já começa a ficar muito importante você ensinar para o aluno que ele não coloca peso no pescoço e na cabeça. Ele vai ter que distribuir entre as escápulas, o ombro aqui assim, e criar uma base onde eu apoio meu cotovelo aqui assim no chão, e isso vai criar uma base de estrutura para eu ficar. Então, é basicamente o cotovelo, a parte de trás, tríceps aqui assim, o ombro, a parte superior, e a cabeça vai estar simplesmente apoiando no chão, mas não fazendo força. Então, ficou lá em cima, segura, volta devagar. Nessa mesma pegada aqui, à medida que o aluno for evoluindo, você pode fazer isso e tentar tocar o pé de um lado do outro. Então, subiu, eu posso tentar tocar o pé no chão, tocar o pé no chão. E sempre que eu faço esse rolamento de volta, fala para o aluno não descer tipo pancada, sempre tentar voltar controlando. Como que eu volto vértebra por vértebra, como eu volto isso de uma forma mais controlada. Embora, na hora que você vai fazer o rolamento, você não vai descer vértebra por vértebra no chão, aqui, no movimento controlado, é importante você fazer isso, até como se fosse para a pessoa sentir realmente o controle que ele tem sobre o corpo dele. E essa mobilização, existem alguns exercícios em dupla que nessa época a gente não está utilizando tanto, mas que pode ser feito simplesmente para a pessoa fazer, por exemplo, aquele do cat stretch e pedir tocando nas vértebras para a pessoa ir mobilizando exatamente onde está sendo o toque. Que isso é aumentar a sensibilidade sobre a região, é a pessoa sentir realmente o que ela está fazendo. Sempre com a intenção do movimento que ele está fazendo ali. Eu fiz nesse aqui, que ajuda muito essa mobilização. Agora eu vou passar para um outro, que ele vai exigir um controle muito maior e vai exigir um pouquinho mais de força do abdômen também, principalmente força do core para a pessoa conseguir realizar. Ele, eu recomendo, se for utilizar igual eu estou fazendo aqui no chão, igual eu falei, que pode ser feito em qualquer ambiente, mas com o seu aluno dê preferência para um chão um pouco mais limpo e liso. Se o piso não for muito liso, vai atrapalhar um pouquinho na hora dele realizar esse exercício aqui. Ele vai ser complicado no início porque exige um controle muito grande do corpo. Eu vou demonstrar ele aqui, então tenta perceber o que está acontecendo em cada parte do corpo e depois eu vou explicar, porque se eu ficar muito longe a explicação não vai ficar tão legal para você entender. Então, deito no chão, palma para o chão, vou virar a cabeça para um lado, pescoço pode ser para um lado ou para o outro, virei em cima do ombro, e volto. Esse movimento, ele é basicamente, eu vou passar o peso por cima aqui assim do ombro, vou passar todo o meu corpo por trás aqui assim do meu pescoço, não é pressionando em cima da minha cabeça, por trás, até o outro ombro, e então eu viro de novo a cabeça e volto a deitar no chão. Esse movimento, o que acontece? Você vai ter que ter um controle. Se eu deixar meu corpo passar muito, vai acontecer que eu vou cair para lá. Por exemplo, se eu deixo passar demais, vai acontecer isso aqui. E aí eu simplesmente vou rolar para o outro lado. E é bem comum quando está ensinando para os alunos acontecer bastante isso. Então o que vai prevenir eu cair assim para o outro lado, eu passar? É justamente o controle. Como que eu estou colocando meu peso para cada parte? Eu estou deixando meu peso passar muito, eu estou controlando meu peso para ficar mais para o lado de cá. Como que eu controlo isso? E aí é importante o aluno ter essa noção, tipo assim, como é que o corpo está, como é que está posicionado, onde está fazendo peso. E isso é um controle muito grande da coluna que tem que ter. Eu sei que a maioria das pessoas vai ter dificuldade no início, então a gente pode começar simplesmente com metade do movimento, que é exatamente passando para o outro lado. Depois de passar para o outro lado, você pode começar a fazer simplesmente tentar chegar até o meio e não cair para o outro lado, e voltar por onde ele veio. Isso observando para não ficar batendo a cabeça no chão. Isso é uma coisa muito importante, que sempre que vai ensinar um rolamento tem que falar, cabeça é para ser protegida. Vamos falar assim, é a parte central do nosso corpo, é aquilo que a gente tem que proteger. É isso que controla todo o corpo. Então, todos os movimentos de rolamento, eles têm que ter uma proteção muito grande em cima da cabeça. Sempre, desde com a mão, desde como você vai proteger, a cabeça não toca no chão. Se estiver tocando no chão, provavelmente
tá fazendo errado. Esse movimento aqui que eu fiz, provavelmente vai esbarrar um pouquinho no chão, porque eu tô deitado no chão, então vai acabar esbarrando, mas não vai colocar carga, não vai colocar peso, eu não faço força com a minha cabeça contra o chão. Tudo bem? Então, você tem que ficar bem claro, porque senão na hora de passar para alguém, tipo, a pessoa tá lá fazendo força, depois sai com o pescoço todo dolorido em casa, e aí não sabe por quê, porque tá fazendo errado. Então, esses são alguns exercícios que são muito utilizados para poder criar essa Smart Spine. Existem vários outros, poderia ficar aqui horas só falando deles, mas eu vou focar um pouquinho só nesses, e deles agora eu vou começar a partir para a progressão do rolamento. Como que você começa a ensinar o rolamento? A gente pode ter duas formas de aproximar. Eu gosto de uma primeiro, que é o Whole Part Hold. O que é o Whole Part Hold? Whole Part Hold são movimentos, basicamente eu começo com ele inteiro, é o global, a parte, depois vai pro global de novo. Eu começo com o movimento inteiro, para ver o que a pessoa está fazendo, qual a interpretação dele do que é um rolamento, do que é o movimento. Depois eu vou para as partes e depois eu volto para o todo. Eu vou focar muito nas partes hoje porque, vamos falar assim, não faz sentido eu fazer o Whole Part Hold comigo. Isso é o que você vai fazer com o seu aluno. Então você avalia sempre qual é o grau onde a pessoa está e o que ela precisa melhorar. E aí o que eu vou mostrar exatamente aqui é como você melhora cada parte do movimento dele. A gente tem que separar o movimento agora em 3 fases basicamente. A entrada, a parte de rolamento em si, que é o meio, e a finalização. Eu gosto de começar ao contrário, pela finalização, depois eu pulo para a entrada e a parte do meio ela vai ficar ali, que é o último trabalho que a gente vai focar nele. Então, começar com a finalização. A finalização, basicamente, eu vou começar deitado no chão e eu vou fazer pequenos rolamentos para trás e tentando entender a posição da minha perna. Então, basicamente, eu quero que a pessoa entenda qual a posição que o quadril dela vai se ajustar no chão. Isso, basicamente, é um tipo de abdominal, mas é para ele entender a posição da perna. Então, eu faço um pequeno rolamento para trás. Pode ser, de início, em cima dos 2 ombros. Então, ele aqui só retinho para trás mesmo, normal. Só que agora eu não quero voltar pelo meio das minhas costas. Eu quero que a pessoa sinta a posição mais suave para voltar. Então, eu fui para trás, voltei lateralmente, em cima da minha perna. É legal a pessoa estar utilizando a lateral da perna aqui assim, para poder ajudar a amortecer o glúteo. E ele sentir aqui do lado no corpo, se não está pegando nenhum tipo de ossinho. A pessoa vai ter que sentir e achar qual o ângulo ideal para ele. Então, foi para trás, voltou no ângulo aqui, ó, achou qual é a posição ideal para ele. Traz, voltou. Faz isso com um lado e ensina também a troca enquanto está no alto. Troca enquanto está no alto. Essa troca no alto é justamente para poder já ensinar a movimentar o quadril. E também você já está ensinando, através de um exercício que a pessoa pode ir repetindo, como você faz a finalização do rolamento, tanto para a direita quanto para a esquerda. O que tem que prestar atenção aqui agora? Vai ter 2 formas de você ficar em pé após o rolamento. Por isso essa finalização aqui. Uma é mais agradável para quando você está fazendo no concreto. Outra vai ser, tipo assim, principalmente quando você faz num local um pouquinho mais macio, um gramado, não vai ter tanto problema. Uma, você vai passar sobre o joelho, que não é o ideal, mas é uma forma que dá para fazer. Se você conseguir passar bem, não vai se machucar. E a outra é você utilizando os 2 pés apoiando no chão. Então, desse mesmo movimento aqui, vai fazer pequenos rolamentozinhos. E prestando atenção que se eu estou fazendo indo em cima da perna direita, a perna direita vai ficar encolhida e a perna esquerda vai ficar um pouquinho mais para frente. Isso em qualquer um dos dois. Então, por exemplo, eu estou aqui, minha perna direita está aqui. Eu rolei, vim com ela aqui, na frente, e não com ela atrás. Então, ó, tá vendo? Pé esquerdo está na frente, pé direito está atrás. Perna direita. Então, ó, sobre o lado direito, rolei, perna direita, perna esquerda. Se eu for do outro lado, é a mesma coisa. Então, rolei, aqui em cima da outra perna, 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 um na frente do outro. Então, ó, fiz esse movimento, um na frente do outro. Por que isso é importante? Se eu faço o contrário, a pessoa vai acontecer de chegar com a perna assim no chão, perna reta. E se você termina um rolamento assim, com uma certa velocidade, é como se você estivesse dando uma chicotada no chão. Então é como se eu fizesse isso. Tipo, dei uma chicotada com o meu pé lá no chão.
E quando você observa atletas que fazem isso, tem pessoa que faz rolamento desse jeito, principalmente quem veio mais do judô acaba fazendo um pouquinho assim. O movimento às vezes não fica tão fluido na hora de levantar, principalmente se ele der essa chicotada e bater com a perna solta no chão. Isso vai doer, não é nem um pouco agradável, então tem que tomar cuidado. Então esse é um movimento, tem que prestar atenção. A perna que você está rolando sobre, ou seja, eu estou em cima da direita, ela fica mais encolhida e a outra perna vai na frente. Essa perna que vai para frente é basicamente pronta para dar o primeiro passo. Aí as duas formas de levantar desse movimento aqui assim ou eu vou ficar sobre o meu joelho, que é basicamente esse movimento, que eu tô aqui e fiz isso. Perna aqui assim, perna apoiada e eu tô pronto para levantar. Ou eu vou colocar o pé apoiado mesmo no chão. Então, eu vou para um agachamento. Um pé encolhido, próximo do glúteo, e o outro pé na frente. Todas as duas formas estão corretas. Porém, é mais agradável fazer que você coloque os dois pés apoiados no chão sem estar apoiando o joelho. Por quê? Você está deixando uma quina fora do chão, que é o joelho. Ou seja, quinas são todas as partes das extremidades que a gente formou algum ponto assim, ó, pontiagudo no corpo, a gente evita. A ideia é virar uma bolinha. Então, ensina a pessoa a fazer isso, até começa a virar uma bolinha, para quando ele finalizar o rolamento, ele está conseguindo colocar os dois pés no chão, pronto para poder fazer um salto, continuar uma corrida. Isso vai ajudar muito para ter o controle do corpo. Não é tão fácil ganhar essa aqui, mas aos poucos a pessoa vai ganhando essa noção. Esse é o primeiro movimento que eu utilizo na progressão, principalmente para corrigir movimentos de finalização. Que tem muita pessoa que erra, principalmente batendo no quadril, pegando os ossinhos aqui assim, todos, independente aqui no quadril e na perna. Essa aqui é muito bom poder trabalhar a finalização. A segunda parte, que é um que eu gosto de utilizar para poder começar o início do movimento. Em vez de eu começar o rolamento direto, a pessoa fazendo já apoiando as mãos ou em pé, eu gosto de começar ele de joelho e dali a gente vai começar apoiando o ombro no chão, virando para o lado, para a pessoa entender qual a posição do ombro dela é mais confortável de utilizar na hora de apoiar no chão. Porque você vai ter que passar sobre o ombro, mas como você tem que movimentar o seu braço, como você vai ajustar a posição para ficar mais suave. Então, basicamente, eu viro a cabeça para um lado, ombro no chão e faço o rolamento. Então, começo aqui, fazer ele de frente primeiro, para poder entender. Estou com a mão aqui assim para o lado, eu vou usar a outra mão aqui no chão só para poder me apoiar e eu olho para o lado oposto. Se eu vou nesse ombro, eu olho para o lado oposto, proteja a cabeça. Viro aqui, apoio no ombro, levanto a perna. Então, virei, foi o ombro, levanta a perna, rolei. E aí vai suavemente fazendo essa transição. Esse rolamento é basicamente, eu comecei em cima do ombro só e vim deixando meu corpo subir. Uma coisa que é muito importante é o aluno entender que ele vai rolar a partir do momento que o quadril sobe e a cabeça desce. Parece óbvio, mas não é. Você vai ver muita pessoa tentando rolar e tentando, tipo assim, começa a fazer o movimento e joga o quadril lá pra cima, mas mantém a cabeça aqui em vez de abaixar a cabeça. E o que acontece é justamente que ele vai tomar uma chapada com as costas no chão, não vai ser nada agradável. Então, ele pensar como se fosse uma gangorra. Uma parte sobe, uma parte desce, uma parte sobe, uma parte desce. Então, a partir do momento que minha cabeça vai descendo, o meu quadril vai subindo. Então, esse movimento de novo. Estou aqui fazendo. Se eu fosse fazer, por exemplo, para a esquerda, eu olho para cá, apoio a mão aqui assim no chão, olhei, ao tempo que a cabeça está descendo, o quadril está subindo. E aí eu rolo sobre minha perna. Se eu começo em cima do ombro esquerdo, eu finalizo em cima da perna direita. Se eu começo em cima do ombro direito, eu finalizo em cima da perna esquerda. É sempre lado oposto, porque é como se eu estivesse fazendo um X sobre minhas costas. Comecei de um lado, terminei do outro. Isso que vai fazer com que eu não passe em cima certinho da coluna. Isso vai permitir que eu passe por regiões mais macias do meu corpo. Então, ensina o aluno a fazer a primeira progressão, ele já entendeu como é que a coluna dele está funcionando, como é que ele consegue contrair melhor o abdômen, ele não vai se soltar no meio do movimento, tem que virar essa bolinha e manter firme até o final. E aí, ele começou a pegar já essa primeira noção aqui, ou seja, eu comecei a trabalhar a entrada agora, e essa entrada foi justamente o posicionamento do ombro, onde que eu vou fazer o posicionamento para o meu ombro ficar mais suave no chão, porque esse é um segundo ponto, as pessoas se machucam muito,
porque tenta fazer o rolamento e vai direto com o ombro no chão, põe a cabeça. No rolamento, a cabeça fica fora do chão, eu não fico tipo colocando ela aqui assim no chão. Nesse aqui agora eu estou entendendo qual é a posição do ombro. E aí eu posso partir para o rolamento um pouquinho mais completo, que é justamente eu começar o rolamento numa posição mais agachada agora, e aí dali eu vou fazer aquela posição, eu subo o quadril ao mesmo tempo que eu desço a cabeça. E aí existe uma coisa que a gente ensina, que é fazer um triângulo. Esse triângulo é uma coisa didática. Na hora que você está fazendo um salto, você não vai ficar medindo, tipo, deixa eu fazer um triângulo aqui, vou apoiar ele no chão e vou fazer o rolamento. Isso é uma questão didática para a pessoa entender que os cotovelos não devem ficar virados para dentro e nem estar virado tanto assim para fora. Ele tem que estar virado numa angulação aqui para trás. Então o triângulo ele vai ensinar exatamente qual a posição que ele vai fazer naturalmente. Não vai fazer tipo, vou fazer um triângulo e posicionar. Só coloquei aqui e naturalmente vai ajustar. Então, ele coloca esse triângulo no chão e é como se ele fosse apoiar a cabeça nele, mas não vai apoiar a cabeça. Então, como se fosse, vira, e é exatamente assim que eu faço a progressão. Começo agachado, triângulo, vou virar a cabeça um pouquinho para o lado, olhando para trás, e como se fosse apoiar a cabeça aqui, eu subo o quadril ao mesmo tempo que eu desço a cabeça. Passei. Esse movimento, quando eu faço ele, se você observar, minha cabeça não chega a tocar no chão. Vou fazer do lado de cá, para poder observar. Olhando aqui, ombro está no chão, mão aqui, cabeça olhando lá para trás, vou descendo, fiz o rolamento. É basicamente, a pessoa vai começar a inclinar e o quadril vai subindo. O grande problema de muitas pessoas é que ele não consegue fazer esse contrabalanço. Ou ele sobe o quadril ou ele desce a cabeça. Tem que fazer os dois sincronizados. Existem alguns outros educativos que a gente pode utilizar para isso, mas esses aqui já vão funcionar muito bem. E aí você pode criar suas próprias adaptações. Eu não recomendo fazer ajudas de você chegar e girar a pessoa. Por quê? A pessoa tem que aprender como ele maneja o próprio corpo. Não tem que ter alguém chegando lá e manipulando ele. A pessoa tem que ser inteligente o suficiente para entender como é que o corpo dela funciona. É simples. Então, não fica dando ajuda de chegar lá e pegar virando a pessoa. O rolamento deixa a pessoa entender, e aí sim você vai dando dicas, tipo assim, como é que protege a cabeça, o que você vira no seu corpo. São esses pequenos detalhes que você deve corrigir. Os outros, não preocupa, deixa que a pessoa vai tentando se ajustar. Você tem os exercícios para poder corrigir isso. Aí, uma coisa que eu utilizo, isso aqui, principalmente lá em Dubai, a gente fazia dessa forma. Eu, em português, eu fazia de um outro jeito, mas eu achei muito interessante, porque basicamente virou quase que um rap, que é tipo assim, land, hand, look and roll. Basicamente é land, ou seja, o amorteci, hand, que é o posicionamento da mão no chão, look, que é olhar, e rolar. Então, basicamente, land, hand, look and roll. E aí você pode até virar, tipo assim, uma musiquinha para os alunos. Land, hand, look and roll. Land, hand, look and roll. Basicamente, o que é isso? Land, hand, look and roll. Quando a pessoa for fazer um rolamento para ele aplicar, é basicamente isso que vai ser feito. Primeiro, a pessoa salta, amortece. Amorteci. Land. Hands. Ou seja, eu coloquei minha mão. Hand. Coloquei minha mão no chão. Look. Olhei lá para trás. E roll. Ou seja, land, hand, look and roll. Então, basicamente, land, hand, look, roll. Em um único movimento. Isso fica mais didático, fica mais divertido para a pessoa entender. E você ainda mantém um aspecto muito importante, que é a questão da naturalidade do movimento. Se não tiver natural, tem algo errado. Tudo que a gente faz aqui é tentar trazer o movimento para o mais natural para cada pessoa. E aí você vai ajustando para que a pessoa se ajuste. Espera essa moto passar. Você vai ensinando para a pessoa ajustar o movimento ao corpo dela, e também ele vem ajustando a posição de acordo com como o corpo dele responde. Cada pessoa vai ter uma angulação ideal para poder rolar. Isso vai depender das proporções do corpo, posição do quadril. Então não é uma regra que se aplica exatamente igual para todo mundo. São ajustes. E tudo que envolve ajuste, que vai envolver praticamente tudo dentro do parkour, você vai fazendo isso passo a passo, à medida que a pessoa vai experimentando essas posições. Esses educativos que eu passei aqui, tem algumas pessoas que vão poder pular alguns. Embora você ensinar eles, mesmo como parte do condicionamento físico vai ser legal,
você colocar eles, às vezes para uma pessoa que não está precisando, você está impedindo ele de fazer uma progressão mais avançada. E na sua aula você tem que pensar cada aluno qual progressão que ele vai estar fazendo. Então essa aqui é uma das progressões, que é o primeiro rolamento. E se a pessoa já está conseguindo dominar ele, o que eu posso evoluir a mais? Ou se a pessoa está com dificuldade, como eu posso regredir para que isso se encaixe na aula? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria passar hoje. Tem vários outros tipos de progressão por rolamento. Tem outros tipos de rolamento que eu posso trabalhar em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, coloca nos comentários aí. Eu acredito que é muito importante a gente trabalhar isso. Eu prezo muito sobre a questão da liberdade de movimento. E quando a gente treina e a gente está ensinando as pessoas a ser capaz de realizar um movimento em qualquer ambiente, dando mais capacidade para as pessoas e não criando mais confinamento, fica cada vez melhor. Então, se você curtiu, coloque aí nos comentários hashtags SmartSpine, ou se você quiser colocar em português, pode colocar também hashtag coluna inteligente. Qualquer um dos dois vai ser legal e eu vou saber se você realmente curtiu. É isso aí, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.